Estamos entrando no capítulo 4 da Memória e o Tempo. Qual é a importância desse capítulo? Se nós formos ler esse capítulo, aparentemente ele não traz nada de novo. É apenas falando sobre um pesquisador, o Albert de Rochas, as experiências que ele fez e alguns comentários do próprio Miranda, próprio Hermínio. E nós vamos lendo, vai fazendo referências, bibliografia, indica livros que ele já leu, que está lendo. E nós nos perguntamos assim: bom, e daí? E daí que esse é o capítulo que mais diz respeito a nós e ao trabalho que nós fazemos, é o que mais fala sobre isso. Então eu trouxe aí no começo a foto do De Rochas, para não ficar como algo que a gente não tem ideia de quem é. Uhum. Então, ele era um militar, né, de uma família razoavelmente rica. Quando deixou o exército como engenheiro, ele se dedicou à pesquisa. Todo aquele que se dedica à pesquisa na época que ele viveu é pessoal que tem dinheiro, não precisa trabalhar. Tá? Mas isso não tira o mérito do pesquisador pela inteligência, pela sagacidade, pela coragem, por desvendar e abrir caminhos, né? Trazendo para nós todo um material que, por mais questionável que seja em alguns aspectos, ele nos seus fundamentos ele é muito sólido, muito contundente, porque ele foi iniciado na prática do magnetismo pelo cara de baixo ali, que é o Dipotê, né? Aquela outra fotozinha que eu coloquei ali, tá bom? Então, o que o De Rochas faz? Ele começa a pesquisar a questão da regressão de memória. Ele vai pesquisar isso. Algo que até então era tido como banalidade. À medida que ele vai pesquisando, ele começa a trazer algumas observações e ele dá um nome para isso, que ele dá esse nome assim, ó, exteriorização da sensibilidade e da motricidade. Sensibilidade é aquilo que nós sentimos pelos sentidos comuns. A motricidade é como nós nos comportamos diante do processo pelo estímulo da sensibilidade. O que é exteriorização da sensibilidade? A Sônia passa muito por isso. A Lilian também. Quando vocês dizem assim, ah, um espírito passou por mim, ele me atravessou. Mais comum comigo, né? Mais comum com você. Com os outros também, só que os outros não percebem, porque a exteriorização não está muito ampla, não está muito amplificada, né? E aí não percebe. Uma outra forma de perceber a exteriorização da sensibilidade que vocês manifestam é quando vocês dizem assim: ah, eu estou ficando dormente, minhas mãos estão pinicando. É como se tivessem espinhos ou agulhas de gelo em minhas mãos ou no meu corpo. É uma exteriorização da sensibilidade. Porque quem registra essa sensibilidade no desdobramento é o perispírito. Passa para o duplo etérico e registra no corpo físico. Então, quando a Sônia diz assim, um espírito atravessou por mim, passou por mim, sim, passou pelo perispírito dela, essa sensibilidade que foi estimulada passa para o duplo etérico e ela faz o quê? O que você faz, Divine? Eu tenho trâmito. Ela tem os famosos frêmitos. Né? Então vejam, ele logo no começo a gente já começa a ver muita coisa conosco. Aí Uhum. ele vai para o segundo parágrafo, que eu resumi bastante, e ele diz assim: ó, existe uma polarização do corpo humano. Sim, nós somos, no nosso campo energético, nós somos cargas positivas e negativas. Quando o médium exterioriza, a carga negativa se exterioriza de um lado e a positiva se exterioriza do outro. Aqui tem um conceito aparentemente novo, mas é muito antigo.
Qual é a impressão que nós temos? Que quando nós desdobramos, nós somos um todo. Nós desdobramos e só já somos o perispírito. É que os que percebem isso já fazem com tanta rapidez o desdobramento que não percebe essa polarização. Essa polarização são as cargas se separando para facilitar o desdobramento, porque se elas estiverem fundidas, solidificadas, imantadas uma à outra, desdobramento não acontece. É quando o médium diz que não consegue desdobrar, porque a mente dele não consegue aceitar ou não entende a questão da polarização. Ele não entende isso. Ele imagina que ele tem que sair como um bloco. E, portanto, ele fica esperando isso e isso não acontece. Estudando aqui o De Rochas, nós estamos trazendo um conceito antigo, mas novo para nós, que é o, ao desdobrar, você pode perceber ao seu lado uma espécie de formação avermelhada, do lado esquerdo, do lado direito, o local, a ordem não importa, e do outro lado, uma outra formação de cor azul. Pode variar um pouquinho. E essas duas formações, elas começam a se fundir depois que o desdobramento acontece. Tá? Os que estão aprendendo têm dificuldade de fazer esse primeiro processo. Perceber o desdobramento à esquerda e perceber o desdobramento à direita, e depois fundir. Os que já são habilidosos nisso, como a Sônia, como a Lília, a Ivone também, e os que vão praticando, nem precisam mais prestar atenção nisso, tá? E o que é mais interessante, já naquela época do De Rochas, ele já falava do efeito Kirlian, só que ele não dava esse nome. Ele dizia que havia um desprendimento de energia pela ponta dos dedos. O efeito Kirlian, nos tempos contemporâneos, mostra isso através de fotografias, de análises de laboratório. Agora, o que ele vai aprofundar um pouco mais, aí ele fala: as emanações energéticas do fluido nervoso, entendo aqui como fluido vital, são passíveis de causar influência em outro. Consequentemente, ele está dizendo: olha, de cada um de nós emitem emanações de um fluido, que ele deu o nome de nervoso, que ele acreditava que saía dos nervos, e esse fluido que você emana pode influenciar outra pessoa. Mais um conhecimento que nós estamos trazendo. Quando nós estamos reunidos, por exemplo, na sala de paz, ou no laboratório da quarta-feira, nós estamos nesse campo de energia. Nós estamos emanando fluidos que influenciam outros. Então, nós nos influenciamos mutuamente na sala de passe, na preleção, no laboratório ou lá no gazê. Tá bem? A pergunta é: se eu emano fluidos que influenciam um outro, pensem assim: se o trabalhador ou aquele que se propõe a estar conosco é alguém que bebe, fuma ou usa drogas, como é o fluido que ele está emanando? É um fluido vicioso, cheio de toxinas, tá? E que vai influenciar aqueles que estão à sua volta. Por exemplo, a mim não influencia muito, porque eu não participo do desdobramento como vocês participam. Eu faço, mas não como vocês. Mas se esse nosso irmão, que é viciado em bebida, em cigarro, e outros vícios mais em termos de ingerir substâncias, quando ele estiver próximo da Sônia, quando ele estiver próximo da Ivone, esse fluido não permite que elas se desdobrem. Elas começam a passar mal, começam a sentir náuseas, começam a se sentir desconfortáveis. Porque à medida que elas expandem, e vocês médios fazem isso, à medida que vocês expandem, facilita a interpenetração dos fluidos do outro, que ali está, atrapalhando o trabalho do médium.
mesmo que não saiba que está fazendo isso. Daí a importância do cuidado que é necessário tomarmos quando admitimos pessoas para trabalhar conosco ou aprender conosco, conhecer os hábitos dele. Conhecer os hábitos dele. Se está dentro desse quadro que eu acabei de falar, ele não pode estar conosco. Não pode. Porque ele precisa se depurar primeiro. Como ele vai aplicar um passe de magnetização com fluidos tão desequilibrados, tão doentios? Como ele vai conseguir emanar uma energia boa para substituir uma energia ruim no assistido, se a energia dele é ruim? Então, o De Rochas está explicando isso para nós já há mais de um século. Só que nós não sabíamos e estamos aprendendo agora. Então, todas as vezes que nós vamos aplicar o passe, nós estamos trabalhando com magnetização. E todas as vezes que nós aplicamos o passe e conversamos com o assistido, nós estamos praticando magnetização mais influência de comandos de voz sobre aquele assistido que está ali. O que o De Rochas percebe? Que quando ele começa a aplicar os passes nas pessoas, 5 minutos, 10 minutos depois que ele continua aplicando os passes, portanto, nós estamos entendendo aqui, se nós queremos que o assistido alcance um patamar de transe mediúnico necessário para facilitar o trabalho de atendimento, o passe não deve ser como a maioria das casas fazem. 3, 4 vezes de passe de mão, longitudinal, depois transversal, e dispensa a pessoa. Nem começou a entrar no campo energético do assistido que está ali. A Você Seara fez eu trabalha um lembrar pouco mais. Oi? fez eu lembrar do Alexei, tira 3, põe 3. É verdade, tem essa aí, né? Tira 3, põe 3. Tira 3, põe 3, né? Tira 3, põe 3. Acha que está harmonizando, mas não está. A Seara trabalha já com um passe mais prolongado, um pouco mais cuidadoso, minucioso. E é isso que causa a diferença que os assistidos vêm falar conosco depois. Olha, o passe de vocês é muito diferente dos passes que eu recebi antes. Porque antes eu não tinha nem tempo de começar a prece. Nós já ouvimos isso. Antes eu não conseguia nem me concentrar para poder receber o passe, já tinha acabado. E onde vocês, o trabalho que vocês fazem, eu entro, eu sento, eu me concentro, eu me preparo, eu fico ali à disposição e o passe está continuando. Quando eu saio, eu saio muito melhor do que quando eu entrei. Portanto, o passe de vocês tem alguma coisa diferente. Não. A única coisa diferente é a dignidade que nós damos à pessoa que está sentada lá. Ela vai lá colocando as suas esperanças em nossas mãos, confiando em nossas potencialidades, acreditando que nós somos sim capazes de socorrê-la. Portanto, ela está totalmente aberta para nós, nesse padrão que eu estou falando aqui. Assim, quando nós estamos aplicando esses passes, algumas vezes vocês percebem, os médios mais expansivos, percebem que, ao ocorrer a magnetização, o espírito que está conectado àquele assistido começa a se distanciar, porque está entrando um outro campo energético com uma outra vibração que não permite que ele fique estabilizado no assistido. Ele tem que se acomodar a essa nova vibração. E aí eu escuto vocês falarem assim: nossa, a energia dele é muito espinhenta. A energia dele queima. A energia dele é desagradável. Vocês falam isso, tá? E vocês às vezes estão a mais de 1 metro de distância do assistido. Vocês estão na parede. E vocês estão falando isso. E os que estão aplicando, estão mais próximos, sentem mais intensamente. E aquele médium que está se preparando para a captação,
e ele está focado, direcionado a esse assistido, ele também refere isso. Por quê? Porque à medida que você aplica o passe no assistido, e o De Rocha vai explicar isso, você vai exteriorizando o seu campo energético. E o perispírito é o órgão, é o corpo que registra a sensibilidade. Então, se nesse momento em que o assistido está num transe mais profundo, se você chegar lá com uma agulha e furar o braço dele, ele não sente. Não sente. Porque o perispírito está muito afastado. Mas se você ficar mais ou menos uns 50 centímetros de distância do assistido e com a agulha furar o assistido vai sentir a picada no seu corpo. É isso que o De Rocha está explicando. Então eu vou ler aqui um pedacinho. A sensibilidade ao estímulo é encontrada a pequena distância do corpo. Quando a agulha parece picar o ar, na realidade está atingindo uma das camadas energéticas do perispírito. Não está atingindo o corpo, está atingindo a camada energética que transfere esse estímulo para o corpo físico. Daí nós vamos entender o que é muito importante para vocês poderem avançar mais no processo de desdobramento de vocês. O deslocamento da sensibilidade está na separação do corpo físico do corpo perispiritual. Você só começa a perceber a espiritualidade amiga se você permitir que o teu perispírito se afaste do teu corpo físico. Não, você não percebe. Você não percebe os estímulos que ele está dando. Quanto mais você se expande, quanto mais você se ilumina, melhor a percepção do amigo espiritual, por exemplo. O que não ocorre com nossos irmãos mais densos. Então, a sensibilidade está no perispírito, não no corpo. E nós ficamos esperando que o amigo consiga emitir um campo de energia que nos sensibilize para a gente sentir o corpo. E não vai acontecer. A Manala está rindo lá. Então, todo médium que tenta ou pensa que tem que sentir no corpo físico, ele não permite, por ignorância, por desconhecimento. Não é que ele não quer, é que ele não sabe como fazer. Ele não vai conseguir sentir o amigo espiritual, quanto mais os mais elevados. Você quer sentir e perceber amigos mais elevados, você tem que se distanciar do teu corpo físico. Você tem que se distanciar com a sua mente. Você vai criando campos vibracionais onde o teu corpo físico fica parado ali na cadeira e você se desdobra e vai ao encontro desse nosso irmão. Sim, Ana. Antônio, aconteceu na quarta-feira uma coisa diferente que faz todo o sentido que você está explicando agora. Teve uma paciente que estava com uma energia muito parada no cardíaco, mas uma energia mais densa. Durante o meu passe, eu foquei nessa limpeza dessa energia, né, na circulação do centro de força cardíaco, e senti que saiu essa energia. Ou seja, ela se livrou, né? Tipo assim. E aí, o que aconteceu? Eu terminei o passe e comecei a sentir tudo que ela estava sentindo. Então, o que aconteceu? Aconteceu essa internalização do espírito no meu campo magnético? Como que é? O seu campo, o seu perispírito, ao adentrar para tentar resolver essa estagnação energética no cardíaco dela, uma estagnação, certo? Certo. Você atuou ali para que isso começasse a se movimentar. Para fazer isso, você precisou aplicar energia sua. Senão, não gira. Não acontece. Quando você aplica energia sua para movimentar um campo energético estagnado, petrificado, você se cansa, você se desgasta. Você se desgasta. Ao se desgastar, o seu campo de proteção áurico, o teu halo vital,
ele se aproxima mais do teu corpo, ele não está mais tão expandido, ele se aproxima mais. E aí você registra com mais intensidade as energias do espírito que estava com ela ou dos que estão na sala. É uma questão só de fazer essa análise do campo de energia. Você aplicou energia, se desgastou, por se desgastar, o teu campo energético diminuiu, se aproximou mais do teu corpo, portanto mais denso, e você registra as emanações fluídicas dos espíritos que estão ali, ou do próprio espírito que estava ligado a ela. Mas isso é passageiro. Quando você percebe que está se sentindo assim, é só você voltar a reabsorver a energia do ambiente, da espiritualidade, e aí você expande de novo. Se ficar focada no que, estou passando mal, estou sentindo isso, aí não sai do lugar. Aí eu precisei da passividade. Exatamente. Aí faz parte do trabalho, tá? Uhum. Mas quando é alguém que não vai dar passividade, ele é um elemento de sustentação e ele começa a sentir isso, ele deve sim voltar, se concentrar e expandir novamente. Tá? Mas Entendi. não há mal nenhum nisso, viu? Nenhum erro nisso, não. Tá? É importante abrir, deixar isso claro. Tudo bem? Só não, Muitas. é, não há nenhum mal, mas não é aconselhável, quando a gente vai fazer passe, viver o drama da pessoa. Você doa, você vibra, mas você não pode viver. Quando eu vivo o drama da pessoa, quando eu vivo aquela situação, eu vou sentir isso que você sentiu. Então, o que que acontece? É um erro bastante comum para quem não tem muita experiência. Ele vai fazer o passe e ele vivencia o que ele está fazendo. Porque, veja bem, se a gente partir da técnica de que eu dou passe na pessoa, depois eu passo mal, ninguém ia querer ser passista. Sim. E eu dou um passe na pessoa e depois eu tenho que dar passividade, ninguém vai querer ser passista também. Até porque uma grande quantidade de pessoas que aplica passes, na seara isso é uma exceção. Na seara isso é uma exceção. A grande maioria dos passistas são médiums. Mas casas espíritas, elas raramente ela trabalha com passistas médiums. Uhum. Os passistas são passistas, eles não são médiuns ostensivos. Eles vão lá, eles dão um passe, eles aplicam um passe, terminam o trabalho de passe, faz uma vibração e vai-se embora. A Seara, a gente tem um trabalho diferenciado. A gente faz o trabalho e depois a gente faz o segundo trabalho. E os trabalhos das casas espíritas, onde o passista dá passe e depois ele vai fazer o trabalho mediúnico, é só voltado para o trabalho mediúnico de desobsessão. Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso, porque dá a impressão que você dá o passe, obrigatoriamente você tem que dar passividade. Você dar o passe, você vai ficar envolvido. Isso é um equívoco de aprendizado. É um Uhum. erro de aprendizado, porque, na verdade, a hora que está aplicando o passe, mas está vivenciando. Seria a mesma coisa de eu estar passando para, nossa, coitado, por que está cheio disso? Tem que separar as coisas. Tem que É isso. separar as coisas. Ai, por que que ele está com todo esse drama? Por que que ele está vivendo isso? Por que que ele. Então, não. Aí você não está aplicando passe, você não está doando nada. Você Uhum. vamos dizer assim, dentro de um roldão da coisa. Quando você vai aplicar o passe, você vai se neutralizar a primeira coisa, o seu pensamento, neutralizar o julgamento, neutralizar de vivenciar aquilo, e você vai doar as suas energias. Então, é o que ele coloca aqui, ó. É muito legal o que ele coloca aqui, ó. É o deslocamento. Então, a camada energética, você se desloca e você se coloca em doação para a pessoa. Então, você vai doar o que você tem de melhor e separando isso. Aí, no caso, a pessoa tem uma entidade junto com ela. O correto e o certo é
capta, tira essa pessoa e vai encaminhar. A espiritualidade vai decidir se vai ou não dar passividade. Então, quando a pessoa está dando passe, ela fica envolvida, tecnicamente, o que acontece? Ela se torna incapaz de um outro passe. Agora, imagine uma fila onde tem 50 passes para ser aplicados. E tem 5 passistas, tem 50 passes. Você vai fazer uma rodagem ali. Nós fazemos isso de sábado. Uma rodada, 2 rodadas, 3 rodadas, 4 rodadas. E aonde que eu vou pôr todas essas entidades? E o que eu vou doar a partir do instante em que eu estou envolvida com o espírito em sofrimento? Acabou a minha capacidade de doar. Então a gente tem que Uhum. separar muito bem isso. Uma coisa é o trabalho que nós estamos, que o Antônio está explicando aqui, e é um trabalho científico, é um trabalho de tese, é um trabalho de doação. Outra coisa é a sala de passe. São coisas diferentes, muito diferentes. E a gente tem que ver esse olhar aí mais técnico e ter esse cuidado. Porque senão a gente se torna nós anulamos o nosso trabalho. Então, a primeira pessoa que você aplicou passe, legal, os demais não servem para nada. Você entendeu? Então, o correto não é você ficar envolvido, não é você pôr na sua casa mental. O correto é deslocou, tirou a entidade, a espiritualidade vai colocar num lugar, coisa parecida. No segundo trabalho, você vai fazer essas captações e vai fazer essas passividades. Ah, não. É o trabalho do Gaizê, você faz o passe e faz a captação. Por que faz o passe, faz a captação e a pessoa vai para assistência imediata, para o diálogo imediato? Porque ele não serve para mais nada. Então a gente tem que ter esse olhar científico. O médium não serve para mais nada, ele está envolvido, toda a sua casa mental e toda a sua estrutura de perispiritual está envolvido com aquele sofredor. Então a gente precisa tomar muito cuidado de como é o nosso trabalho. Como é o nosso trabalho. Entendeu? Enriqueci o seu trabalho, Antônio? Ivone, sim, claro. Soninha, muitas vezes colocamos esses irmãos em nossa casa mental ou então enviamos para outro. É o correto fazer isso, então, manter eles num local mental, isso? Fora do seu campo perispiritual. Porque se você coloca ele dentro do seu campo perispiritual, não serve para mais nada. Os seus próximos passos não servem para nada. Você não doa nada. Você só é uma figura representativa na fila do passe, vamos dizer assim, na fila do pão. Então as pessoas precisam ter consciência disso. Precisa ter consciência de qual que é o trabalho dela, como médium passista. Se eu apliquei o passe, eu fiquei envolvido, eu preciso pegar essa entidade e eu preciso encaminhar essa entidade. Ela precisa ser colocada ou na minha casa mental totalmente fora do meu campo perispiritual, ou pedir para a espiritualidade, ó, aguarda ela aí na sala até o momento de ser atendido, porque agora eu tenho que continuar o meu trabalho. E isso, o passista, ele sente que você não está envolvido, isso não te atrapalha em nada num próximo passe, não é isso? É correto, né? Isso, correto? Ele não está envolvido, coisa, ele vai aplicar o passe, ele vai doar o passe. Mas se ele estiver envolvido, quem está no trabalho de sábado, por exemplo, num dos últimos trabalhos de sábado que a gente fez, nós estávamos na sala de passe e a NCL está lhe dando o passe, eu parei o passe dela, eu estava dando passe, eu cheguei nela, toquei nela devagarinho e fiz sinal para ela sair da sala. E eu assumi o passe e ela foi para a sala onde estava o Antônio para ser atendido. Por quê? Porque ela não estava fazendo nada. Ela estava perturbada dentro do seu campo de coisa. Ela tinha se envolvido completamente. Ela não estava fazendo passe.
Então, essa é a função do dirigente. Ah, o dirigente na sala de passe, ele fica lá de boa, né? Ele não aplica passe, ele não faz nada, mas ele está olhando cada mínimo detalhe. Ele está prestando atenção em cada mínimo detalhe. Por quê? Porque se o dirigente ele também tem que dar passe, essas coisas escapam. Então, eu dou passe quando não tem trabalhador suficiente, eu dou. Mas eu sei que o trabalho fica deficitário, porque eu não vou conseguir prestar atenção em todas as coisas. Sim. Porque eu não posso me concentrar e, ao mesmo tempo, prestar atenção em outra situação. Então, o correto é o dirigente de sala realmente ele vai socorrer, ajudar um passista, ajudar numa captação, ajudar no decorrer do trabalho e não ele fazer o passe, para que ele possa estar atento a todas essas coisas. Aí ela falou para mim assim, nossa, mas como que você percebeu? Eu falei assim, estava completamente visível. O seu envolvimento estava completamente invisível. Você estava bagunçando a energia. A pessoa já tinha entrado para tomar passe porque não estava bem. Salvo exceções, gente, salvo exceções, lógico que tem os papapás e etc. que a gente brinca, mas salvo exceções, as pessoas vão tomar passe porque não estão bem. Aí o passista tá envolvido, ele foi lá para ser socorrido e não é socorrido. Pode falar, Ivone. É interessante isso falar, porque normalmente nos passes você capta esses irmãos, mas é você não deixar se envolver por esses seus irmãos, não deixar ele atrapalhar você mentalmente. Porque às vezes realmente a gente percebe que alguns ficou abalado com aquele irmão. Nessa transição, você começa a não a trabalhar direito o seu passe. É isso, né? Uhum. É isso, você não vai trabalhar. Igual que a Ana Laís explicou, ele é muito claro. Eu senti e depois eu comecei a sentir tudo que a pessoa estava sentindo, coisa parecida. Se, por exemplo, se ela estivesse numa sucessão de passe, todos os outros passes que ela tivesse aplicado após isso não servia para nada. Teria Uhum. feito ventinho no prato de sopa. Só isso. Nas mosquinhas no prato. Então, é isso que a gente precisa entender e é isso que a gente precisa estar atento. Pode falar, Ivone. Ah, desculpa, gente. Mas Vai tem falando. passe também que há o envolvimento bom, gostoso. Aí é diferente, não é? Aí Ó, você passou por esse passe com aquela energia maravilhosa que você se banhou nessa energia. É totalmente diferente do que nós estávamos falando anteriormente, não é isso? é isso. A gente não pode confundir. Você vai fazer um passe. Vamos lá. Você vai fazer um passe na pessoa e essa pessoa foi tomar o passe e essa pessoa teve um mérito. Vamos fazer de conta que é uma pessoa que está obsidiada e essa pessoa tem um mérito. Apesar dela estar obsidiada, ela não dá margem àquela obsessão, tá? Ela tem todo um quesito de mérito e o amigo espiritual dela tá ali envolvendo e você sente o seu amigo em comunhão com o amigo espiritual dela. Então você vai fazendo passe, você parece que você está mais recebendo do que doando, de tanto que fica bom. E isso é diferente. A gente sempre fala assim, gente, não confundir obsessão, porque ó, os amigos espirituais não obsidiam a gente, eles envolvem a gente, é diferente. Os sofredores e os obsessores, eles obsidiam. Por que obsidiam? O que essa palavra quer dizer? Quer dizer que causa um incômodo, você fica incomodado com aquilo. Então você tem uma irritabilidade energética com aquela situação. Os amigos espirituais não, eles nos envolvem, eles nos elevam, eles nos levam para o êxtase. Então, todas as vezes que nos leva para o êxtase, tranquilo, não esquente a cabeça com relação a isso. Quanto mais, melhor, vamos dizer a coisa, porque daí mais as pessoas vão receber. É nesse aspecto.
Acabaram as perguntas? Camara, contigo, Antônio, pode falar aí. Não, Eu estou aqui. Para mim é ótimo ficar. O debate é muito interessante, né? A exposição, né, das experiências, dos quadros. Assim, os médios que estão aprendendo passam por situações como essas e essas são importantes para aprender, para não cair novamente no mesmo quesito, não é? Mas aos poucos vai se aprimorando e vai passar essa experiência, esse aprendizado para outros. Olha, não faça isso, porque. E vem toda essa explicação que a senhora deu. E outra Isso, coisa, gente, as pessoas cometem o erro de achar, é que eu tinha que saber, eu tinha que. Não, nós não podemos nos esquecer que a nossa origem, a nossa base é a ignorância. Nós partimos da ignorância e conforme nós vamos aprendendo, nós vamos sabendo as coisas a partir das tentativas de acertos e erros. E nós mais erramos do que acertamos. Para cada acerto nosso, a gente fez 20, 30, 40 erros para acertar. E isso é para todos. Nós temos essa ilusão de que, nossa, a pessoa é uma sumidade, sabe? O máximo eu não sei nada. Gente, todo mundo parte da ignorância. Não, não é assumido. Ninguém sabe. Eu sei até aqui, daqui para lá eu não sei. E assim sucessivamente. Então, nós não podemos esquecer disso, que nós vamos aprendendo. E todos os dias nós estamos aprendendo. E vai se somando às nossas experiências. É desse jeito, né? exatamente isso. O aprendizado é contínuo e infinito, né? Ana, eu já volto, a minha comida chegou. O iFood foi entregar a comida para ela. Mas tá bom. Mais alguma coisa? Meninas, mais dúvidas? Mais perguntas? Acho que você respondeu tudo aí, Soninha. Parece que sim. Pode continuar o assunto ali, porque ainda temos 15 minutos ali de explicações, né? É, O assunto de hoje é muito bom. É muito bom. é muito bom mesmo. Desperta esse debate, né? E traz algumas certezas, tira dúvidas, insegurança. É muito importante isso. Então, o que que o De Rocha, no item 2, a metodologia que ele usava, e vejam como é interessante, é a que nós usamos. Só que ele usava a metodologia com o intuito de pesquisa, de científico. Tá? Então, ele fazia a técnica dos passes, dos toques e também da sugestão. Então, ele usava magnetismo, tocava em alguns pontos na pessoa, que são pontos que nós chamamos de hipnogênicos, e levava a sugestão. Só que a sugestão, que é a influência através da voz sobre aquele que ali está, ele só aplicava depois que o sensitivo, o médium ou o paciente, já estava desdobrado, já estava em transe. Ele continua relatando que os passes longitudinais praticados da cabeça até os pés, combinado com a imposição da mão direita sobre a cabeça da pessoa, levava a alguns estágios de vigília, mas que esses estágios tinham algumas características. Então, o que ele fazia? Ele aplicava o passe longitudinal, a pessoa estava sentada em uma cadeira, ele estava em pé e pedia para a pessoa olhar para ele. Então a pessoa ficava assim, ó, olhando para ele aplicando o passe. Depois de algum tempo, ele impunha a mão direita sobre a cabeça da pessoa e a partir daí ele fazia sugestões. E onde estava a mão direita dele? No frontal. No frontal. Todo o córtex pré-frontal ali sob influência. O que o Hermínio fala? A técnica do passe, quanto da sugestão, isto é, aplicar o passe e falar, a Sônia faz isso de vez em quando. Ou a combinação dos dois tem uma flexibilidade maior.
Lembra, Sônia, quando você estava aplicando o passe na Roseli Medina? E você foi envolvida pelo amigo espiritual e aplicava o passe e ao mesmo tempo você estava falando com ela? É essa técnica que o De Rocha já falava lá atrás. Então, tudo que você pode se referir a magnetismo e a hipnose tem que ser usado de forma prudente. Não é em todos, e não é de qualquer forma, e não é algo que nós vamos padronizar e dar uma dinâmica e dizer vai ser assim. Não, a flexibilidade é muito mais importante. Por quê? Já vou te passar, Ivone. O De Rochas, se ele quisesse levar o paciente para o futuro, ele aplicava passes transversais. A pessoa entrava em transe e ele começava a aplicar passes transversais e a pessoa ia desdobrando para o futuro. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, se vocês podem estar aplicando passes transversais, isso pode acontecer. A pessoa está tão em transe, tão sensível, que ela começa a se projetar para o futuro. E isso não deve nos causar estranheza. Nós devemos lembrar que já estudamos e que isso pode acontecer. Tá? A consequência disso é despertar o paciente. Aplica longitudinal, ele está indo para frente. Olha, estou me vendo com 60 anos, com 70 anos, não sei se sou eu. Para, não é o momento de fazer isso. Para, aplica o longitudinal que traz ele de volta e depois aplica o transversal e faz ele acordar. Não é para se apavorar. Porque o conhecimento, como a Sônia está dizendo, nos coloca um patamar à frente. Nós estamos aprendendo nesse parágrafo que pode acontecer isso, ele fazia acontecer, nós não queremos que aconteça, mas pode acontecer. E ele aprendeu com isso, que sim, o fato de ir para o futuro é uma consequência do transe e da capacidade daquele que está ali se submetendo. Não vai acontecer com todos e é raro acontecer. Antes de passar para a Eliana, eu vou passar para a Ivone, que levantou a mão primeiro. Depois você, Eliana. Fala, Ivone. Tudo é um aprendizado, Antônio. De repente Sempre. encaixa também. Em alguns momentos do passe, eu me pego não conversando, mas dando um ânimo em pensamento no assistido. É isso que você está falando? A sugestão É uma sugestão realmente para aquele assistido ali em pensamento, mas é como se não fosse eu, Antônia. É como se eu estivesse intuída a fazer isso, entendeu? claro, Não é claro. sempre, é vez ou outra que eu percebo que faço isso. Todas as vezes que nós nos desdobramos, nós estamos em contato com a espiritualidade. Podemos percebê-los, vê-los ou não, mas eles estão ali nos intuindo. Se a sugestão vem para intuir com o pensamento, é com o pensamento. Como aconteceu com a Sônia na Roseli, houve um envolvimento do amigo espiritual e manifestação verbal, porque era a única forma dela ouvir e entender. Porque tem assistidos que não conseguem, estão tão fechados em si mesmo que não aceitam sugestão mental. Então tem que ouvir. Tá? Então, sim, Ivone, isso vai acontecer e é bom que aconteça. Quando você vem a sugestão de mentalizar, e esse mentalizar é para estimular, despertar o outro, você está usando magnetismo e está usando sugestão. Só que em pensamento. Sim, Eliana. Você falou que esse passe, né, transversal, que no caso do De Rochas, ele levava a pessoa para o futuro. Isso sempre Sim. pode levar, se a pessoa tiver uma predisposição para esse Não, tipo de sempre coisa? não. Não. Não? Sempre não. São pessoas que, quando ele fazia isso, eram pessoas que ele conhecia, que ele sabia que eram médios muito sensíveis e esses médios aceitavam trabalhar com ele. Não Ah, era tá. qualquer um. Tá? Não era, por isso que é raro Hum, acontecer conosco. Mas eu estou dizendo, estamos estudando o capítulo, e é bom sempre fazer um paralelo com o que nós fazemos. Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Não, não se garante hum, isso.
tá? Mas não é sempre não, viu? Uhum. É exceção, podemos dizer assim. O que mais? A pessoa, ela precisa ter uma aceitação, sabe? É o sujeito. Ele tem que aceitar a magnetização, ele tem que aceitar a indução para a hipnose, para o transe. Se a pessoa não se sujeita, se a pessoa não aceita isso, é, é quase impossível a situação. É igual quando você vai dar passe numa pessoa e racionalmente aquela pessoa quer ficar boa, racionalmente ela deseja receber aquele passe, mas a emoção dela contradiz, a emoção briga com a fé. E aí você fala, nossa, mas essa pessoa está tão refratária. E aí, eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente passou com uma pessoa num acolhimento. Eu passei no acolhimento com a pessoa, ou o Antônio, e essa pessoa ali no acolhimento, ela se predispôs, ela falou da importância de estar ali, a batalha que ela venceu para estar ali, para receber aquela ajuda, para receber aquela coisa. E aí, a hora que ela entra no passe, você vai dar um passe, e bate numa camada gelada e você não consegue quebrar aquilo. É como se você estivesse batendo numa casca, num vidro, para ser exato. O que é isso? É o conflito da psique, é o conflito da mente racional dela com a fé, com a emoção. A fé dela não tem alcance suficiente para entender que uma pessoa comum, um homem comum de todo dia, um trabalhador de todos os dias, um Zé Ninguém, um anônimo da esquina vai pôr a mão em você e vai causar uma cura. Então aí ela vai criar essa resistência. Aí ela fala assim, puxa vida, mas eu queria tanto, eu desejava tanto, por que eu não alcanço isso? Porque ela está brigando com a fé. A fé, ela como a base da fé é a confiança, e a confiança implica mais do que você entender Jesus ali e ler e ouvir a preleção sobre Jesus. É entender que aquelas pessoas que estão ali na sala de passe são imitadores do Cristo. E naquele momento não há erros, não há pecados, não é pessoas comuns, não são pessoas comuns que brigam todo dia com a sua própria fé, que discute no trânsito, que faz isso ou aquele outro. É a pessoa que está doando o que há de melhor no coração dela. Só que o passista está doando, mas a pessoa que está ali tem que ver aquele passista como um imitador do Cristo. E se ela não consegue ver isso, você não consegue quebrar. Você não consegue induzir. É importante estabelecer uma relação de confiança com eles. Esse acolhimento entra, um sorriso, às vezes uma mão no ombro. Por favor, sente aqui. Essa relação de confiança, esse carinho, esse acolhimento que é feito ali na Seara por vocês, quebra muitas barreiras para o momento do passe em si. E essa confiança que o De Rochas fala, quando você tem o reporte, né, o raporte, é a confiança naquele que você vai entregar a sua alma. Você vai permitir que ele adentre e faça comandos e controles que dificilmente você deixaria que o outro fizesse. Se você não tem essa relação de confiança, não vai acontecer, embora você diga que queira, mas não acontece, porque não existe essa confiança. Por isso que às vezes vocês percebem que à medida que o passe vai se repetindo, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, fica mais tranquilo com algumas pessoas, porque se estabelece uma confiança. E essa confiança, ela é altamente benéfica para ambos, tanto para o passista quanto para o assistido, aquele que ali está. Tá? Muito É, importante ver aquela pessoa além dos olhos humanos, sabe? sim. Isso é muito importante. Gente, eu preciso sair, porque eu tenho reunião de tutoria e Ah, termine não, a aula com o ah, Antônio. ah, Ai,
Foi muito bom participar com vocês um pouco. Foi bom, foi Sim. excelente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Soninha. Sim, Ana Tchau. Laís. Antônio, faz sentido, por exemplo, eu já percebi que devido a essa confiança que o assistido tem na gente, né? Eu já percebi que eu tive várias repetições da mesma pessoa. Então, várias repetições de passe na mesma pessoa. Uhum. Mas assim, isso é óbvio que não é nada por acaso, né? Então, Não, isso não é. faz muito sentido. Você explicou agora. É. Vocês, quando estão na sala de passe, o amigo espiritual está com uma pranchetazinha na mão, assim, ó. Assistido Antônio, passista, Ana Laís. Não importa onde eu vou sentar, Uhum, ela vai ser direcionada para mim. que legal. Não, não existe acaso nesses trabalhos nossos, é tudo muito meticulosamente preparado. Mas Então, é que eu cada nunca tinha passista, pensado nisso. ah, não, Não. cada um de nós especificamente já estamos pré-determinados a determinadas pessoas. Quando vocês estão, às vezes, a Sônia pede assim, você sai daí, vem para cá, troca. Às vezes ela não troca vocês. Vocês podem pensar Sim. assim, mas por que ela está me trocando? Qual a diferença de eu estar na cadeira 3 ou estar na cadeira um? É Uhum, porque é necessário esse ajuste para corresponder ao planejamento da espiritualidade. Como ela tem essa capacidade muito estuante, né, de estar sempre em conexão com eles, e ela não titubeia em seguir as orientações dos amigos, ela não fica como nós, ah, será que é, será que não é? Ela não titubeia, ela vai e faz, né? uhum, Então, sim, essa coincidência não é tão coincidência assim, é planejamento. Assim muito bom. como os espíritos que vocês dão passividade, não é coincidência. O espírito Hum, que está destinado à Regina não é para a Ana Laís, não é para a Viviane, é para a Regina. Se ela está uhum, presente, tudo bem, é ela que vai atender, né? Porque é uma característica da mediunidade dela, e assim diante de todos os outros. Então, é sempre uma questão de harmonia de campos vibracionais, onde cada Então, a médium Sônia também. estão assim. Oi? Então, a Oi? Sônia também, ela troca, ela faz os pares, sabe? Sim, Certinho. Na hora do passe. Ai, fulano com cicrano troca, um troca outro, entende? E isso sim, é também o que eu estou já é falando, ela faz isso. o que você está falando. O que eu estou falando. Então, ela tem essa habilidade, né, essa característica. Percebem como é importante esse capítulo 4? Como ele vai trazendo nuances e nós vamos conseguindo colocar essas nuances Na do derroche prática. no trabalho que nós estamos fazendo? Tá? Então, Hum. falta mais um pouquinho para a gente terminar o tempo, né? Mas o que importa não é vencer todo o material. O importante é ir analisando, trabalhando. Depois a gente continua no próximo encontro. Então, quando eu disse que o De Rochas é um pesquisador, é um cientista, ele realmente executava toda a sua pesquisa com muito critério. É claro que, vez ou outra, algumas análises que ele fez eram equivocadas, mas não tiram o mérito de todo o trabalho dele. Tá? Então, o que que ele diz? No parágrafo seguinte, não estranhar quando um trabalho de passe longitudinal, olha que interessante, você está aplicando o passe longitudinal, tá? E a pessoa que está sendo submetida ao passe comece a falar em uma língua do passado e não a língua dele de hoje. Então você está aplicando o passe e falando com ele e ele responde em uma língua que você não é a língua portuguesa, é uma língua árabe, chinesa, não importa.
o teu passe longitudinal levou-o para o passado. Portanto, o transversal joga para o futuro e o longitudinal pode jogar para o passado. Tá bem? Dentro daqueles critérios. Vai acontecer sempre? Não. Vai acontecer raras vezes, mas podemos ter em mente que isso pode acontecer. E ele continua dizendo que, além disso, em transe profundo, o assistido pode perder a fala. Ele não consegue falar. Ou porque ele fez uma regressão para o útero, onde ele está ainda como um feto, em gestacional, ou quando ele não consegue trazer uma resposta e só se limita a balançar a cabeça. Já aconteceu, não com um encarnado, mas já aconteceu de eu estar conversando com um espírito e ele não conseguia falar. Aí eu disse a ele assim: se você concorda, você balance a cabeça que sim ou que não. E aí sim estabeleceu-se um diálogo. Não é que ele não conseguia falar porque ele estava numa regressão que alguém fez. É que a língua dele tinha sido arrancada. Então ele não falava. Você não tem língua? Estou sem língua. Por isso que você não fala? Percebe? Então, o médium, diante do envolvimento e da aproximação do passista, e o passista às vezes aplica o passe, né? Ou o dialogador aplica o passe, mesmo que suavemente, ele faz isso aqui, pode sim fazer com que situações como essa aconteçam. E o De Rocha está dizendo que acontece com encarnados, que eram os sensitivos que ele trabalhava. Ele trabalhava com esses sensitivos anos, não era assim como nós. Trabalhavam 15 dias, 20 dias, depois some. Anos ele trabalhava. Tem pessoas que ele trabalhou 4 anos, 5 anos, 2 vezes por semana. Então vejam a relação de confiança que foi criando entre ele e esses que ele se dispunham a ser aqueles que iriam passar por essas experiências. Então, quanto mais profundo é a sugestão e o transe, menos sugestionável é sensitivo. Aqui tem um problema. Ele está dizendo assim, ó, quando a sugestão leva para um transe profundo, o sensitivo, a pessoa não aceita a sugestão. Se está na superfície, está começando o transe e ele está ainda entrando, ele é sugestionável. Faça isso, faça aquilo, ele aceita. Eu, não, tá bom, vou fazer. Mas quanto mais ele aprofunda, menos sugestão ele aceita. Ele se torna mais ele. Ele se torna mais íntegro. Ele se torna mais o indivíduo, não a persona. E é nesse momento que ele não aceita a sugestão. Olha, eu quero que você faça a tua coisa. Não, não vou fazer. Não vou fazer. Por que você não quer me dizer o seu nome para mim? Porque eu não quero dizer meu nome para você. Qual, por que você quer saber meu nome? Não aceita a sugestão. E, ao mesmo tempo, ele não perde a memória. Ele não aceita ser conduzido, mas a memória está integral. Quando você adquire confiança nessas regressões, desses fatos que eu estou acabando de relatar, ele começa a trazer as suas memórias à tona. Tem coisas que ele não quer falar, não adianta insistir porque não vai falar, e tem coisas que ele vai falar mesmo que você não queira ouvir. Olha que interessante. Exemplo. Eu posso estar fazendo regressão em alguém e chega num momento que o assunto que eu entendo que aquele tema é muito delicado para ser tratado, muito delicado. E eu quero despertar a pessoa, eu não quero levar adiante. Eu não quero. Mas como ele está em transe muito profundo, ele não aceita sugestão. Eu digo assim, ó, então vamos acordar, eu vou trazer você de volta. Não, não quero acordar. Eu quero falar sobre isso. E fala. Só depois que falar. Por isso que ele não aceita a sugestão quando o transe é muito profundo. Ele faz o que ele quer. Aí depois que ele fala, etc e tal,
ele vai sim despertar por vontade própria, não porque eu quis, não porque o hipnotizador quis ou o magnetizador quis, porque ele quer, tá? Essa situação só não acontece quando a pessoa tem desequilíbrios da mente. Essa situação que eu acabei de relatar, de que ele não aceita sugestão e que ele acessa integral a memória dele, se a pessoa que está ali sendo submetida ao processo de regressão tem desequilíbrios mentais da mente, orgânicos mesmo, lesão, etc e tal, a gente nem faria no caso, né? Ele não consegue fazer isso que eu acabei de dizer. Tá? Ele vai aceitar a sugestão, ele vai despertar a hora que você chamar, ele não tem esse controle que eu acabei de falar. Consequentemente, o espírito nosso está sempre consciente. Aquela história de que o hipnotizador, o magnetizador, vai controlar você e vai fazer com você aquilo que ele quiser, que ele não vai permitir que você tenha mais a sua própria vida, ou que ele vai te deixar numa situação extremamente negativa lá no passado, não é comum. Não, a maioria dos espíritos não aceitam. O que pode acontecer? Quando está em estágio de alienação mental, aí sim é sugestionável. Ele pode entrar num processo do passado. É o que a espiritualidade faz quando já está na subjugação. Tá? Subjugação, fascinação, o estágio de alienação mental já está instalado. E aí sim, um espírito pode fazer com que eu faça uma regressão para uma vida passada minha e me deixa preso lá. Ele não me tira. Então eu vivo essa existência aqui e vivo a outra. Vivo essa e vivo a outra. Vivo essa e vivo a outra. O que vocês chamam? Alguns chamam de bipolaridade, outros chamam de quê? Dupla Esquizofrenia? personalidade. Dupla personalidade, porque são duas. Eu sou uma aqui e sou outra lá. Sou uma aqui e sou outra lá. Pode acontecer. Né? Então, essas situações são passíveis. E aconteceu com o De Rochas algumas vezes. Muito bem, 21 horas e 15 minutos. Nós paramos na página 3. Aos médios videntes, a exteriorização do perispírito pode ser condensada à direita em uma coluna azul e à esquerda uma coluna vermelha. Mas essa ordem pode ser inversa. A azul tende a ser a positiva, tá? A carga positiva. E a vermelha tende a ser a carga negativa do nosso corpo. Quando ela se expande, se separa, depois ela se une novamente já para o processo de emancipação e trabalho. Tudo bem? Perguntas? Tá bom hoje, né?